Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos para a correção então da página 13 e 14. De que forma as duas guerras mundiais contribuíram para a industrialização do Brasil? Primeiro, elas forçaram o Brasil a se industrializar devido à ausência e à dificuldade em receber produtos importados. E segundo, ela estimulou a criação de um mercado interno de abastecimento, até em virtude do que poucos países exportavam os mesmos produtos que nós, como a matéria-prima e alimentação. Então a gente não teve muita concorrência nesse período. Questão 2. Está falando da crise de 1929. De acordo com o texto ali, qual foi a conjuntura nacional econômica mencionada que foi implementada no Brasil? Então foi o quê? O desenvolvimento de uma política industrial, ou seja, criação de uma indústria de base para a manutenção do mercado interno. A questão 3, ela está falando ali, fazendo um comparativo nessa reportagem do Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Foram momentos marcados da história econômica brasileira, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial. Ele quer saber quais as semelhanças dos dois governos, o que os dois tiveram em comum. Ambos pensaram no desenvolvimento da indústria de base com o objetivo do quê? Abastecer o mercado interno. Aquela ideia, se eu importo menos produtos, se eu produzo mais dentro do meu território, eu não tenho a necessidade tão grande de estar importando de outros países. Agora, se eu não produzo esses bens de consumo não duráveis, de consumo a curto prazo, em situações de guerra eu fico faltando esse produto dentro do meu país. E eu gasto muito dinheiro com produtos que eu poderia estar trabalhando dentro do próprio território. Aí aborda até a questão da Índia, né? Se esse conceito, ou não existe um mercado interno para se subsidiar, a gente acaba ficando dependente, não só tecnologicamente, mas dos processos industriais e da produção de outros países. Que relação podemos estabelecer entre a construção de Brasília e o processo de industrialização brasileiro? Olhem lá, gente. Quando teve a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, foi em virtude do quê? Proximidade ao setor de produção, escoamento e controle das riquezas. Quando vai para Brasília, primeiro, a gente precisa ter a expansão para o interior do território. Segundo, proximidade e criação de polos industriais. E terceiro, foi de suma importância para o desenvolvimento do ramo da construção civil no nosso território. Questão 5. Ali ele está pedindo característica da indústria entre 1956 e 1967. O que acontece nesse período? Então, a questão A, houve uma associação entre investimento no setor estatal e a entrada de capital estrangeiro que proporcionou a instalação de plantas produtoras de bens de capital. Então, olha lá, ele está falando do quê? Da criação conjunta entre os incentivos à criação da indústria de base, como siderúrgicas e metalúrgicas, provenientes do Estado, e a abertura e a instalação para o capital estrangeiro, para investimento, como abertura para as multinacionais, como Volkswagen e outras marcas. Peço que vocês façam praticar questão 1 a 3 e aprofundar 1, 2, 3 e 4, para que vocês possam estar aprofundando o conhecimento de vocês. A descentralização industrial, página 15. E em 1970, vamos se situar um pouco. Então, 64 tem o golpe militar, onde começa a ter uma intervenção estatal, ou seja, o governo começa a interferir nos meios de produção e de comunicação do país. Então, a gente está vindo de um processo que vai mudar as características que vieram lá de 1930 até esse período de 1964. Onde o foco da produção estava centralizado em ramos. Vamos recordar lá. Primeiro, então, do Nordeste, começa a interiorizar, depois a produção de minérios na região Centro-Oeste, desenvolvimento da indústria na região Sudeste. E daí, nesse período que vem, a partir de 1970, a indústria ela vem com o foco de abranger e ocupar o território brasileiro de uma forma equilibrada com a industrialização.
numa política de urbanização e industrialização nacional integrada, tá? Então, o mundo ainda está vivendo o período bipolar, né, da questão da Guerra Fria, capitalismo versus comunismo. Então, inicia-se esse processo de objetivar a expansão da indústria conforme ocupa-se mais regularmente o território brasileiro. Inicia-se um processo de incentivo à industrialização. Como vem de um período de uma queda na produção industrial, consequentemente, os custos de vida também sobem, como aluguel, alimentação, a questão da mão de obra fica mais barata, até mesmo pela quantidade de desemprego, né? Você começa ali no governo do Emílio Médici, em 69, o governo vem trazer uma estabilidade econômica para o país. Nesse período, também está tendo a Copa de 70, então começa com essa atuação intensiva do governo nos meios e redes, a indústria passa a ser regida pelos gestionamentos e impostos pelo governo. Vocês já viram história, né? Provavelmente vão rever aí, né? As questões que envolviam a sociedade nesse período de ditadura militar. Ali, a partir de 1968, o crescimento, vocês podem olhar na tabelinha ali, ó, o crescimento industrial do Brasil, ele chega num ápice muito alto. Por quê? Esse evento fica conhecido como o Milagre Brasileiro, onde o crescimento chegou a mais de 10% naquele ano. Motivado, quais os fatores fizeram elevar esse crescimento? Abertura para as empresas estrangeiras, né? Abertura para as multinacionais. Nesse momento, o que está acontecendo no mundo? Está tendo um período de desemprego, consequências de diversas crises. Aqui no Brasil, esse reflexo é muito grande por ser um país emergente. Então, a mão de obra, ela tá barata e ela tá disponível para quem integre. Como o governo militar está fazendo essa descentralização, então está havendo um incentivo fiscal, incentivo com investimentos em infraestrutura, diversos investimentos para motivar a ocupação desse território. Observem que ali na apostila de vocês, na página 15, ela traz a ideia do quê? Estimular o mercado interno. Como? Com a necessidade de compra. Até aquilo que a gente já viu lá no filme, que eu comentei do documentário Obsolescência Planeada. Então, cria-se uma necessidade de consumo na população brasileira. Para isso, é necessário que a indústria dê suporte para abastecer essa necessidade de consumo que começa a surgir nessa população. Nesse período que está iniciando o capitalismo financeiro, o Brasil adquire muitas dívidas externas, fazendo empréstimo de dinheiro, principalmente para investir nas suas estatais. Então, nesse período, vai ser um período que vai favorecer principalmente a classe trabalhadora, a classe média. Como? Aumentando o poder de consumo dessa população, através de melhores ganhos de salário, através da ampliação do sistema de crédito, ou seja, a população pôde financiar viagens, pôde fazer empréstimos para adquirir automóveis, comprar produtos, reformar a casa. Então, foi um período onde houve um estímulo muito grande para o consumo aliado ao poder de compra para essa população brasileira. Dessa forma, inicia-se um processo de fortalecimento do mercado interno. Então, começa a se ganhar mais dinheiro dentro do próprio território brasileiro. Porém, também nesse período, devido à ditadura militar, à opressão, os movimentos sindicais e de greve se tornam muito fortes e começam a atuar com o objetivo de intervir no abuso do poder do Estado quanto à produção, trabalho dentro das indústrias.
E a indústria continua crescendo até meados de 1971, quando a exportação dos produtos manufaturados sobe. Corta. Então, lá no período de 1971 a 1973, vai haver um crescimento anual que vai elevar 14% na produção, principalmente de manufaturados no país. Manufaturados, a indústria de base, a indústria de bens não duráveis, aquele produto que uma população vai estar consumindo, é inevitável estar consumindo, até a gente pode ver aí na pandemia. É inevitável você estar indo no mercado comprar comida, produtos de higiene, ok? Porém, como objetivo, nesse período, o governo brasileiro passa a ter uma visão diferenciada da produção no país. Em vez de apenas explorar e exportar o produto, a matéria-prima agrícola e a diversidade do setor industrial brasileiro, existe um incentivo à criação de empresas estatais, assim como um plano de desenvolvimento, que é o que na atualidade os países fazem, o plano de desenvolvimento tecnológico que nós temos tendo nos dias atuais. Então, naquele período, eles implantaram desenvolvimento, isso é um reflexo até na educação tecnicista vivida nesse período, especializando a mão de obra e dando oportunidade para o avanço nas pesquisas, principalmente nos setores de siderúrgica, construção naval, mecânica, extração mineral e petroquímica. A partir de 74, vai haver a segundo PDE, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, lá no governo de Néstor Geisel. E esse governo, ele vai ser marcado por um investimento nas indústrias estatais, no que vai envolver o produto de base dessa indústria para suprir a necessidade da população. O que acontece? Isso não é incentivador para as multinacionais, porque se existe um investimento maior nas estatais, o preço do produto ele vai ser mais em conta. As grandes multinacionais que têm o objetivo de se instalar em outros países para maximizar o lucro, começam a diminuir o investimento no país. Então, nesse período, vai se encaminhar para uma queda de investimentos estrangeiros no país. O que acontece? Cai o investimento estrangeiro e aumenta os gastos com produtos de importação principalmente relacionados ao petróleo, porque nesse período a gente ainda não tem um desenvolvimento de pesquisa para que a gente possa refinar e melhorar a produção de petróleo dentro do nosso território, junto com a diminuição do valor agregado às commodities, à produção primária. Então pensem, durante todo esse período, o Brasil está emprestando dinheiro, o Brasil está adquirindo dívidas. Para quê? Principalmente para alavancar as estatais. Lembrando que durante todos os períodos do governo brasileiro, nós temos um grande índice de corrupção, de desvio das verbas também que acabam não chegando à população. Então, quando começa uma crise econômica dentro da indústria, a população trabalhadora de classe média vai ser a primeira a começar a sofrer crise. Então, lá no governo do João Figueiredo, no governo de João Figueiredo, é encerrado esse modelo de desenvolvimento no Brasil. E é marcado por uma crise onde os juros para a população brasileira ficam muito altos e a nossa dívida externa também aumenta muito. Ok? Então, a inflação brasileira tem uma baixa muito grande nesse período que vai até meados de 1984. A partir daí, o Brasil vai passar por alguns trâmites, né? Em 85, vai ter o governo do José Sarney.
tá? Com um país redemocratizado. Então, vai iniciar a democracia dentro do nosso território, onde a população vai eleger os seus governantes, onde vai ter mais participação da população nas decisões ligadas. Isso com a queda da ditadura. Então, o período do Sarney, ele não vai conseguir controlar a inflação, até porque ele vai pegar um governo onde tem um caixa que passou por diversos desvios de verbas, passou por investimento em estatal, aquisição de dívida externa, uma população com alto poder econômico e de empréstimo, ou seja, a população, consequentemente, também adquiriu dívidas nesse período. Então, lá na década de 90, inicia-se um modelo de governo neoliberal, uma nova representação do liberalismo, onde o Estado vai ser mínimo, o controle do Estado vai ser mínimo e vai ter maior liberdade para fixação de indústrias e negociações dentro do ramo financeiro e de produção industrial no nosso território. Com os pais de vocês, como foi a questão do Banestado, a privatização do Bamerindos, a questão da venda da Vale do Rio Doce, a venda de empresas ligadas à comunicação, televisão, energia, para ver o impacto da venda dessas estatais também para o governo. Apesar delas alavancarem, dar uma amenizada nos prejuízos, não vai ser a venda das estatais que vai equilibrar a inflação no Brasil. Nesse sistema neoliberal, o que acontece? Para de se subsidiar, dar auxílio para a exportação e eleva o imposto sobre o produto industrializado. Dessa forma, começa a se formar um cenário mais vantajoso para a implementação das multinacionais. O que acontece? Com o investimento para o retorno das multinacionais e o incentivo à importação, o Brasil começa, para as suas pesquisas, para o seu desenvolvimento científico dentro do país e começa a aderir essa tecnologia, essa ciência de fora do território. Consequentemente, dessa forma, com a população desempregada, salários mais baixos, consequentemente vai haver a redução do consumo no país, que vai tentar implementar a questão do Estado mínimo através da proposta neoliberal lá de 89 do Consenso de Washington. Nesse período que vai se encerrar a Guerra Fria, sistema econômico capitalista para o mundo, nós vivemos um processo de globalização no nosso território, assim como no mundo inteiro. E esse processo também vai intensificar, principalmente, a questão da entrada das multinacionais, através do quê? Dos privilégios, isenção de impostos, investimento na infraestrutura para que a empresa não precise se instalar, a questão da mão de obra barata. Mesmo a gente consegue ver isso no cenário da mídia, né? Hollywood apresentando isso para o mundo, onde a gente tem a visão da década de 90 do sonho americano, né? Da idealização de uma vida norte-americana, porque é um país que já vive o sistema capitalista incumbido na sua sociedade, tá? Isso, as empresas brasileiras, muitas também vão acabar decretando falência, porque ela não tem como concorrer com as empresas estrangeiras, até porque o valor, os impostos fiscais para empresas brasileiras é maior do que para as empresas estrangeiras. Tendo assim a visão de que o investimento nas empresas estatais são vistas como prejuízos, são gastos, tá? Consequentemente, isso vai refletir na vida do brasileiro, principalmente naquela população da classe média, população trabalhadora que sofreu a maior índice de desemprego das classes sociais no Brasil. A partir de 1992,
tem o governo Collor, né? O governo Collor, ele tem a tentativa da implementação da mudança de uma moeda. Então, ele vai dar início a vários processos. Vou colocar aí para vocês darem uma olhada a quanto mudança de moedas houve até a chegada do real para a tentativa de combater a inflação no nosso país. Então, após o impeachment de Collor, no governo Itamar Franco, vai ser feita a implementação do Plano Real, tá? Então, começa-se com o Cruzeiro Real, e após um ano é inserida a mudança do real, com o objetivo do quê? De diminuir a diferença, né? Diminuir a desigualdade da moeda brasileira em relação com as principais moedas estrangeiras do mercado internacional, que vai ser principalmente a questão do dólar ali. E nesse período, o Fernando Henrique Cardoso, ele é o ministro da Fazenda de Itamar Franco, tá? Observem, leiam com calma aí a página 17, porque existem algumas contradições que tem que dar uma lida ali, ó, para vocês não perderem. Aí eu sugiro, né, a retomada lá do filme. Real, o plano por trás da história, ok? Daí vocês vão pegar a página 18 e eu quero que vocês resolvam no caderno a questão 1 e 2. Ok? Você considera que ali tem o texto que vai falar de 20 anos do Plano Real, e daí eu quero que vocês respondam conforme a opinião de vocês. Lembrem que vocês estão no terceiro ano, é momento que vocês têm que relatar um fato, mas também é importante vocês colocarem a opinião crítica em cima da opinião de vocês. Ok? Então, assim a gente encerra a nossa terceira aula da quinta meta.